O tema de hoje pode ser incômodo para muitas pessoas, mas sinceramente nós precisamos falar sobre isso. Nós esposas, mães, que temos a Bíblia como nossa bússola, nossa lâmpada, precisamos falar sobre a saúde mental das esposas. Um assunto que muitas vezes é negligenciado, passa desapercebido, às vezes os homens não prestam atenção e em algumas instâncias até as nossas lideranças não falam a esse respeito. Mas isso precisa ser falado. Eu vou contar um pouco da minha experiência, de tudo que eu fiz em relação à minha saúde mental, e eu espero que esse episódio possa te dar liberdade para agir a seu favor e cuidar da sua saúde mental. A primeira coisa que você precisa saber é que eu sempre busquei o autoconhecimento. Então, desde 2018, eu tenho mergulhado em autoconhecimento. Eu tenho buscado ferramentas, eu tenho olhado para dentro de mim, eu tenho aprendido mais sobre mim mesma para me autoconhecer. Isso porque quando eu conheço mais a Bíblia, mais eu quero entender quem eu sou. E isso, para mim, fez toda a diferença no meu dia a dia e na minha vida. Tanto é que eu tô aqui. Mas mesmo assim, eu não sou diferente de você. E eu também tive questões e muito medo de estar adoecendo a minha saúde mental. E isso aconteceu principalmente depois do nascimento da minha terceira filha, a Mel. Em 2024 ela nasceu e eu me vi sozinha com 3 crianças, o meu trabalho online e uma vida para gerir. E eu fiquei mal. 2024 eu falo que foi o pior ano da minha vida, porque eu fiquei mal depois que a Mel nasceu. Eu não cheguei a ter nenhum diagnóstico, mas mesmo assim eu me sentia totalmente desajustada. A Mel e os meus 2 outros filhos foram muito esperados por mim e pelo Thiago. A gente já tinha estabelecido que teríamos os 3 desde antes de casar. Então, a gravidez não foi impensada. Ela sempre foi uma gravidez desejada. Acontece que foi uma gestação difícil. Eu tive que ficar em repouso. E depois desse repouso, quando a Mel nasceu, eu tive 2 intercorrências. Uma hemorragia, que foi revertida ainda no hospital, e depois da alta eu tive uma nova hemorragia, dessa vez intramuscular, e eu tive que internar de novo e ficar na UTI. Então, quando eu voltei para casa e a coisa se estabilizou e a gente já não precisava mais de ajuda e tal, eu me vi cheia de desafios. Eu não tinha nem conseguido lidar direito com o que aconteceu e eu tinha uma vida para seguir. Eu tinha crianças que dependiam de mim, eu tinha um trabalho que dependia de mim, eu tinha que fazer a coisa acontecer. E aí, eu fiz muitos questionamentos. E só em 2025 é que eu consegui ter clareza de que eu precisava cuidar da minha saúde mental. E que se eu não fizesse isso por mim, ninguém faria. Veja só, a primeira coisa que a gente sempre pensa é o versículo, né, que diz que Deus não nos dá um fardo maior do que aquilo que nós podemos aguentar. É verdade, Deus não nos dá um fardo maior do que aquilo que a gente consegue aguentar. Se a gente está passando por um momento difícil, de desafios, a gente vai conseguir passar por aquilo. Mas isso não quer dizer que vai ser fácil e que vai ser leve. Isso não quer dizer que a gente não possa falar para ele que tá pesado, que tá puxado. Pensa na academia. Quando a gente tá lá na academia e pega, sei lá, vai fazer um treino de braço e pega 50 quilos. Você consegue segurar 50 quilos? Consegue. Mas a questão é, você consegue segurar
Por quanto tempo? É fácil ou é difícil para você segurar? É a mesma coisa com os desafios da vida. Então, não é porque Deus não nos dá um fardo maior do que a gente consegue aguentar que quer dizer que vai ser fácil. E que quer dizer que nós estamos erradas ao cuidar da nossa saúde mental. Se a gente está sentindo um estresse, se a gente está se sentindo perdida constantemente, se a gente está sentindo uma tristeza maior do que deveria, uma ansiedade maior do que deveria, tudo isso precisa ser visto. Tudo isso precisa ser observado. Porque significa que há dentro de você uma desordem. E tá tudo bem. Faz parte da vida viver esses momentos. A vida não é uma linha reta. Ela não é um mundo cor-de-rosa. Tem os momentos difíceis, tem os momentos em que a gente quer gritar, tem os momentos em que a gente quer chutar o balde, tem os momentos maravilhosos. O que a gente não pode é negligenciar, é dizer, não, eu não tô sentindo nada. Não, pra mim tá tudo ótimo. Quando, na verdade, o fardo tá muito difícil de ser carregado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perceber que eu estava carregando uma pressão sobre mim mesma e grandes expectativas que não eram reais. Eu tinha tido uma filha, eram 3 crianças, eu tinha passado por tudo aquilo, eu tinha ficado 6 meses de gestação em repouso. Era muito para processar. Era bastante coisa. E a gente precisa dar tempo ao tempo. Então, eu entendi que me pressionar e criar expectativas não ia me levar a nada. Porque eu estava vivendo um momento de retomada. E vejam só, é preciso lembrar que há uma mudança cerebral que acontece na mulher depois de ter filhos. Há uma mudança de corpo que acontece na mulher e que só vai deixar de existir, não, mas esse ciclo só vai acabar 2 anos depois. Nós estamos em março de 2026. A Mel fez aniversário de 2 anos em fevereiro. Isso quer dizer que não tem como você voltar totalmente ao seu normal pelos 2 anos seguidos, 2 anos que vem depois de uma criança, do nascimento de uma criança. E tá tudo bem você não se pressionar a isso. E tá tudo bem você não criar grandes expectativas sobre a sua vida e sobre a sua atuação, sobre o seu comportamento depois disso. O outro ponto que eu entendi é que, como eu disse, se eu não fizesse nada para cuidar da minha saúde mental, ninguém faria. Olha, meu marido é muito compreensivo. O Thiago é um super parceiro. Não é à toa que ele tá comigo lá no Clube das Esposas. Mesmo assim, ele não é a Nicole. Ele não entende as questões que a Nicole possui. Ele não entende aonde dói na Nicole. E eu não poderia cobrá-lo de entender. Então, se eu não fizesse nada por mim, não seria ele que ia fazer. Porque ele não entendia o mundo que se passava aqui dentro. Foi aí que eu comecei a impor limites. Primeira coisa que eu fiz foi parar de agarrar tudo. Então, eu passei a dizer não, eu passei a dizer amanhã eu resolvo. Eu comecei a decidir quais lutas eu iria lutar em relação à casa, em relação ao trabalho, em relação aos filhos. Então, por exemplo, vou trazer aqui algo que muitas mães vivem se cobrando. É a respeito das telas, por exemplo. Tinha dias que eu tava tão cansada, porque a Mel deu bastante trabalho para dormir à noite, então ela acordava 3, 4, 5 vezes à noite, mesmo tendo mais de 1 ano.
Chegava durante o dia, eu tava um trapo. Eu não conseguia fazer nada direito. E vocês sabem, privação de sono é um tipo de tortura. O que me restava fazer? Ou eu fico pressionada a atender as demandas das crianças, a ficar sem parar com eles, a não ter um descanso, ou eu uso a tela de maneira estratégica para o meu bem-estar. Porque se eu tiver mal, as crianças vão ficar mal. Então eu usava a tela, por exemplo, ao meu favor. Chegava um determinado período do dia, eles iam para a escola, voltavam, chegava um determinado período do dia, depois de eu já ter brincado com eles, ficado um tempo com eles, vamos assistir um filme. E aí colocava um filme. Não é à toa que hoje eu tenho o guia Telas Seguras, que é um guia onde eu falo para você quais os filmes e desenhos que são inofensivos e quais não são, para você ficar de olho aí. Porque nasceu disso. Desse vamos usar de maneira estratégica as telas. E tá tudo bem. A minha saúde mental é mais importante do que as circunstâncias que estão ali sendo estabelecidas. Porque as coisas, elas vão passar. A louça, ela vai passar. A roupa suja, a casa bagunçada de brinquedo. Tudo isso é ordinário. Eu já falei isso aqui em algum episódio. É ordinário. Mas a minha mente, ela é algo que só eu posso cuidar. Só eu posso zelar pela minha mente. Então, se eu não estabelecesse esses limites e não usasse coisas de maneira estratégica para me ajudar, teria sido muito pior. Teria sido bem pior. Por isso, não se pressione a ser perfeita. Não se pressione a resolver tudo, a carregar tudo sozinha. Porque a vida, ela passa. Ela vai passar. E tem coisas que muitas vezes a gente se apega como um ideal que nem sempre vale a pena não sermos flexíveis quanto a isso. Eu digo isso em relação a telas, por exemplo. Eu precisei usar isso como um fator ao meu favor. Eu não tinha rede de apoio. Eu fazia tudo. Então, se eu não usasse isso ao meu favor, o que eu faria? Né? Então, olha para a sua realidade, olha para o seu dia, olha para as suas questões e lembre-se de zelar por você e pela sua saúde mental. Porque não adianta ser uma super mãe que faz tudo perfeito como o Instagram diz, se dentro de você está adoecendo aos poucos. Logo, seus filhos e seu marido vão perceber isso. E a situação será pior. Não vale a pena sustentar uma busca pela perfeição se você está definhando. E aí eu quero dividir com vocês quais foram então as atitudes reais que eu tomei para cuidar da minha saúde mental. O que eu mudei no meu dia a dia para isso? Então, a primeira coisa foi, como eu disse, eu já vinha no autoconhecimento faz tempo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi admitir que eu sou o tipo de pessoa que eu preciso de um tempo sozinha para mim. Eu preciso. Eu me ordeno no dia a dia sozinha. Eu tenho um respiro, eu me escuto, eu me acolho. É como se eu colocasse a mim mesma em ordem. Esse tempo para mim, ele é essencial. Então, o que eu comecei a fazer? A Mel tinha esses problemas de sono e tal, e aí eu passei a acordar mais cedo. Então, o período das 5h30, eu acordava para ter sozinha.
E isso me ajudava a colocar a mim mesma no lugar. E não tem problema você admitir isso. E não tem problema você admitir que você é uma pessoa que precisa do seu momento sozinha. Hoje tem muita gente dizendo muitas regras na rede social. De que você precisa estar a todo momento com seu filho. De que você precisa fazer atividades mirabolantes com a sua criança. De que você precisa brincar com ela sobre todas as coisas. De que você precisa dar 50 mil livros para sua criança. De que você não pode tela. De que você não pode deixar ela fazer x, y, z. De que isso, de que aquilo. Esquece tudo isso. Esquece. Entenda quem você é. E entenda aquilo que faz sentido para você. Às vezes você pode estar escutando tudo isso que eu tô te dizendo e você falar assim, Nicole, de manhã não funciona para mim. Meu negócio é à noite. Então vai à noite. Tem esse tempo para você à noite. Eu não funciono à noite. Eu confesso a vocês que dá o horário das 6 horas, escureceu, eu já quero que o dia para mim acabe. Porque eu não funciono à noite. E tá tudo bem. Mas você precisa se conhecer para tomar as melhores decisões por você mesmo, ok? O outro ponto é que eu passei a não negociar para fazer coisas por mim mesma. Como estudar, ler, sair, me exercitar, sem desculpa. Então, às vezes eu falava pra ti, tia, hoje vamos com as crianças tomar um café em tal lugar? Aí, às vezes ele falava, sério, vamos, precisa. E eu falava, não, eu quero ir. Porque aquilo pra mim era importante. Se eu não propor coisas que são importantes pra mim, como o outro vai saber que aquilo era importante? Foi aí que o Thiago começou a entender que, nossa, pra Nicole sair é importante. Então vamos sair. Então, essas coisas eu passei a não negociar na minha semana. Então, esse tempo de estudar, então eu tô sempre estudando, eu tô sempre lendo, eu tô sempre adquirindo novos livros. Por quê? Porque é importante pra mim, pra minha identidade, pra quem eu sou, pra me manter no lugar. Você precisa entender quais são os pilares que te fazem ser quem você é. Quais são as ações e comportamentos que você tem para te nutrir. Porque eles fazem a diferença para a saúde mental. E mesmo que hoje você não tenha um bebê pequeno, você já tenha crianças mais velhas, você precisa ter esses pilares bem estabelecidos. Porque se você não se reconhecer, quem vai te reconhecer? Se você não cuidar da sua saúde mental, quem cuida? Às vezes você passa o dia inteiro no trabalho, chega em casa, você tem as demandas com as crianças. E aí você se cobra de um monte de coisas. E aí você fica aflita para fazer um monte de coisas. Porque você não tá nem sabendo quem você é. E não saber quem você é causa confusão. E piora a sua saúde mental. O terceiro ponto é deixar a postura de vítima. Então, às vezes, eu caía, e até hoje eu tenho que ficar de olho nisso, nessa postura de vítima. Ai, porque eu tenho 3 filhos. Ai, porque eu acabei de ter a minha terceira filha. Ai, porque isso, ai, porque aquilo. Não, eu cortei isso. Enquanto eu tiver uma postura de vítima, nada vai pra frente na minha vida. Deus detesta quem se faz de vítima. Ele gosta daqueles que são protagonistas. Então, eu me coloquei como protagonista. Eu falei, não, se a coisa tá bagunçada, se eu não tô satisfeita com o meu dia a dia, eu vou arrumar. Porque se eu me fizer de vítima, não vai ter mudança nenhuma. Então, eu preciso arrumar. E aí eu comecei a tomar essas atitudes, comecei a mudar e falar, não, quem manda aqui, ó, sou eu, a vida é minha, eu tenho que dar um jeito, vamos organizar as coisas, vamos deixar tudo no lugar. Uma outra coisa é, eu busquei ajuda. Então, eu fiz acompanhamento psicológico.
E isso foi importante para mim, para eu poder ter um feedback se aquilo tudo que eu estava sentindo estava fora ou se era normal daquilo que eu estava vivendo. Então você precisa buscar os mecanismos de ajuda para a sua saúde mental. Nem sempre é direto no psicólogo. Às vezes, estar em comunidade, como lá no Clube das Esposas, vai fazer diferença para você. Às vezes, fazer uma arte, às vezes, fazer um esporte, às vezes, fazer alguma outra coisa vai ser esse lugar de ajuda. Mas você precisa fazer algo. E por fim, o que sempre foi negociável na minha vida foi o relacionamento com Deus. Então, eu não abri a mão de, nesses horários que eu tinha de manhã, de ter o meu tempo a sós com Deus. Então, eu aproveitava para orar e para ler a Bíblia, para estudar, para assistir vídeos, estudos, para que eu pudesse estar conectada a Ele. Então, não existe como você querer melhorar a sua saúde mental se você não tiver o relacionamento com o Criador. Você vai ficar em espiral. E isso aqui foi aquilo que eu fiz. Foi aquilo que fez sentido para mim. Mas talvez você tenha algumas outras questões e você vai ter que pensar nelas e pensar como resolvê-las. Mas o que eu quero te dizer é que tá tudo bem você cuidar da sua saúde mental. Tá tudo bem você se priorizar. Essa ideia de que a todo momento nós temos que nos sacrificar pela família, ela é um erro. Jesus já se sacrificou por nós. Ele já fez esse trabalho. O que a gente precisa fazer agora é dar o nosso melhor. Nenhuma casa, nenhum relacionamento, nenhuma educação funciona se nós, como as mães e esposas, estivermos adoecidas, tivermos a nossa saúde mental comprometida. Mas quando nós nos cuidamos, quando nós nos organizamos, tudo melhora. Porque a mulher é quem dita o ambiente do lar. A mulher é o grande termômetro da casa. Se a mulher está bem, tudo flui, todos ficam bem. Então, esse papo, essa conversa de hoje, ela não é para que você se esqueça, mas é para que você sempre recorra a esse vídeo e saiba que aqui você tem um lugar onde você verdadeiramente é acolhida. Porque eu te entendo. Eu também achei que tinha alguma coisa errada comigo. Eu também achei que eu estava com problemas. Mas cuidar da minha saúde mental me fez entender que eu não tinha nada errado, eu não estava com problemas, eu só estava desordenada. Eu precisava me reordenar. Eu precisava cuidar de mim. E fazendo isso, tudo melhorou. Fazendo isso, eu cuidei do que mais importa, que é a minha mente. Se a minha mente não trabalhar, nada mais acontece. A minha vida não acontece. Então eu preciso dela saudável, intacta e bem. Não é porque você está buscando ajuda ou precisa de ajuda. Não é porque você está impondo limites. Não é porque você está fazendo qualquer uma dessas ações que eu propus aqui que você está em pecado, que você está errada, que você está sei lá o quê. Mas veja que é uma oportunidade de se aproximar do Criador e é uma maneira como Ele está usando para te aproximar dele e descobrir coisas sobre você mesma e transformar a sua vida e te levar a pensar de uma maneira diferente. Eu espero que essa nossa conversa de hoje faça sentido para você, mas não só sentido, mas que te leve a um cuidado real e a uma transformação real. Como eu já falei em outro vídeo também, eu abdiquei da decisão de fazer a educação dos meus filhos de uma forma, mudei para outra forma em prol da minha saúde mental.
E eu não me arrependo da minha decisão. Então, antes de você se comparar com as pessoas, antes de você querer ser uma mulher que você não precisa ser, olha para você, olha para aí dentro, os seus valores, os seus princípios, o que é negociável ou inegociável para você. Pensa nisso com carinho e tome decisões de acordo com isso. A gente não pode ser incongruente com a nossa própria vida, porque isso não vai nos levar a nada. Viver uma vida de sofrimento não garante que nossos filhos serão salvos, não garante que teremos um casamento incrível, não garante que nós seremos vistas por Deus como melhores. Uma vida assim, cheia de sofrimento, só nos faz sermos mais ingratas, mais afastadas de Deus, mais pesadas. Isso só nos afasta mais dos nossos maridos e dos nossos filhos. Então é hora de reordenar. É hora de olhar para você e se cuidar. Promete para mim, tá? Eu espero que esse episódio tenha sido transformador, porque falar sobre isso era algo que eu queria trazer aqui e para mim já me transformou de alguma forma. Não deixa de comentar, porque eu quero muito saber como foi para você essa conversa. Um abraço e até o próximo.